Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Vamos então à mensagem desta noite. Bem, vamos a Filemão. Filemão, no capítulo único que tem Filemão, antes do livro aos Hebreus. É uma carta que Paulo escreveu, uma notinha. No verso 1 diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E quando diz prisioneiro, é porque Paulo estava preso. Diz prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, colaborador nosso. E então no verso 8 diz: pelo que, ainda que tenha muita liberdade em Cristo para mandar-te o que convém, antes te rogo por amor, sendo como sou, Paulo, já ancião, e agora, além do mais, prisioneiro de Jesus Cristo, te rogo por meu filho Onésimo, a quem gerei onde? Em outras palavras, Onésimo, pois, ficou preso por coisas más. E então Paulo encontrou lá e disse: Onésimo, olha, Deus te trouxe aqui a esta prisão, e por isso ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, assim que me toca agora gerar-te, eu vou gerá-lo. E gerou. Por isso diz, meu filho Onésimo. Mas o que acontece, o que ele está falando é a Filemão, porque uma das pessoas que Onésimo lastimou e o roubou foi ao colaborador Filemão. Então agora Paulo escreve e diz a Filemão, veja como ele diz. Diz, verso 10, rogo a você pelo meu filho Onésimo, a quem eu gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim nos é útil, o qual volto a enviar-te. Tu, pois, receba-o como a mim mesmo. Olha, parece que Paulo ouviu bem cortadinho, porque eu não me atrevo a enviar a qualquer. Assim que parece que o trabalho que Paulo fez com este prisioneiro foi bom trabalho, porque disse, olha, receba-o como se fosse a mim mesmo. Isso é um perigo você dizer isto, a menos que esteja muito convicto. E disse, eu gostaria de retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse em minhas prisões pelo Evangelho. Mas nada eu quis fazer sem teu consentimento. Olha como Paulo era, verdade, que ele dizia, olha, eu gostaria que estivesse contigo, mas se você me aceitar. Isso eu aprendi assim, eu nunca me atrevo a... Se há um pastor que a carga em algum lugar, eu não me atrevo a dizer, olha aí, te envio já. Não, a pessoa tem que perguntar para ver se ele mesmo, se é o mesmo sentir. E então ele disse, mas nada eu quis fazer sem teu consentimento, verso 14, para que teu favor não fosse como de necessidade, senão voluntário, porque talvez para isso se apartou de ti por algum tempo, para que o recebestes para sempre, não já como escravo, senão como mais do que escravo, como irmão amado, principalmente para mim, mas quanto mais para ti, tanto na carne como no Senhor. Olha que claro era Paulo, hein? Esse homem era útil, não só porque entende o pacto, mas até mesmo na carne ele também funcionava. Diz assim que, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo.
Olha que empenho tem Paulo, e parece que esse Filemão parece que era duro porque ele teve que falar por todas as partes. Olha o que passa, me roubou, era um roubo tremendo. Diz: e se em algo te danificou ou te deve, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo com minha própria mão, eu o pagarei, por não te dizer que até mesmo tu me deves também. Olha, isso parecia uma oferta de padrinho, hein? Imagine, Filemão já não podia dizer que não, como é que ia dizer com esse roubo aí? Olha, mas há uma palavrinha que é o tema do calqueio. O tema é: ponha na minha conta. Olha, diga, ponha na minha conta. Tu tens conta? Hã? Digo, se tu fostes perdoado, você já deve ter uma continha. É como quando abres uma conta no banco e começas a depositar e te pergunta: você tem poupança? Sim, no banco tal eu tenho poupança. Minha conta está no banco tal. Mas do lado espiritual tu deves ter uma conta, essas são umas reservas que tu tens. E eu vou te dizer mais tarde que conta é essa. Porque diz assim: em algo que te danificou, e se te roubou, penso que ele também... Ou seja, se ele fez dano a você, te lastimou, saberá Deus o enredo que Onésimo fez a Filemão na casa? Não se sabe o que ele fez. Saberá Deus se ele abusou de uma das suas filhas, saberá Deus se lhe roubou, enganou. Algo mal tinha que haver nesse Onésimo, e aí a coisa não era leve, porque Paulo faz um reconto aí tremendo de: rapaz, por não dizer-te que tu me deves, olha, ajude-me com esse homem, não vá deixá-lo, eu sei que esse homem te cai mal e tem cara de mal, e se portou mal. E eu sei que você pode até se prejudicar-te socialmente, se você vê aí, mas olha, ele agora está cortado pela palavra, você não pode seguir tratando ele como... Hã? Não? Olha, me esqueci o nome desse. Pedro Navarra, você não pode tratá-lo como Pedro Navarra, porque ele já mudou. E então, pois, sabe o que me chama a atenção? Que quando Paulo disse: ponha na minha conta, vocês sabem que Paulo, antes de chegar aos caminhos do Senhor, ele obrigava as pessoas a blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. Os obrigava. Diz: a muitos obrigava a blasfemar este nome. E então, também mandou matar Estevão, um rapaz jovem que testificava muito de Jesus Cristo. Ele mandou matar, por isso que diz que quando o mataram a pedradas, quantas pedras tiveram que dar para matar? Quantas pedradas? Ou seja, que eles estavam observando e parece que já haviam tacado várias pedras, e Paulo então diz: está respirando ainda, uma pedrada a mais, até que Estevão expirou a pedradas. Mas houve algo que afetou a Paulo, porque quando Estevão foi morrer, disse que se iluminou o rosto e disse que, olhando ao céu, ele disse: Senhor, não leves em conta este pecado a eles. E parece, olha, você sabe o que é matar alguém? E em vez de blasfemar de momento, ele diz: Senhor. Mas é que Paulo não pensa que Estevão servia ao Senhor. Paulo pensa que ele era um apóstata e que ele servia ao Senhor. Paulo, sim, eu sirvo a Jeová. E ele chama Jesus Cristo, isso é uma blasfêmia, é Jeová. Mas então ele disse: Senhor. E Senhor é Adonai, que é Deus. Disse: não leves em conta este pecado. E isso trouxe uma classe de peso de consciência em Paulo. Quando depois ele se converte, que depois ele diz: olha, Cristo não morreu, Cristo morreu pelos pecadores, do qual eu sou o primeiro. Ou seja, você sabe o que quer dizer eu sou o primeiro? Ele se sentiu o pior pecador da terra. Então, ele tinha um peso em cima violento, ele tinha um peso de consciência que tinha
ele não podia operar tranquilamente, porque parece que ele sonhava de noite as pedradas que eles estavam jogando em Estevão. Mas a ele, quando Ananias orou por Paulo, que ele ficou cego 3 dias, ali também há uma profecia que Deus falou a Ananias e disse: olha, diga a ele, diga a Paulo que eu aparecerei. Não uma só vez levaram ao paraíso, revelaram a ele o evangelho, mas depois ele seguia aparecendo a ele, porque Paulo ainda não tinha toda a revelação. De momento Paulo começou a batizar gente, começou a batizar crentes com os apóstolos, até que numa visão dessas Cristo lhe deu: não, você não pode batizar. Você não se lembra que João Batista disse: eu na verdade batizo em água, mas veja, vai vir outro que não vai batizar em água, e se batiza com o Espírito Santo. E parece que nessa revelação então Paulo disse: Cristo não me mandou batizar. E aí deixou de lado o batismo em águas. Mas então depois outra revelação apareceu e disse: olha, os rudimentos da doutrina de Cristo são rudimentos. Paulo, você tem que deixar para que entres à perfeição. Então a Paulo a revelação ia paulatinamente. É como eu aqui em Miami, eu fiz batismo lá no Tropical Park. Batizamos como a 200 pessoas. Pastor, e por que 200? Porque eu já vinha duvidando. Olha, vai acumulando. Então vai acumulando. Eu já não sinto vontade de fazer isso, mas a pressão dos irmãos: pastor, para que aquele tempo, pastor, há muitos que querem batizar. Mas eu não estava como que Deus estava me tratando. Então até veja o que eu fiz. Bom, batizem vocês, mas eu não vou batizar. Veja só como é que eu estava. E então, pois eu não batizei, até que depois o Senhor me revelou isso. Olha, isso é um rudimento. O que você está fazendo molhando gente? Se aí por dentro eles já estão completos, perdoados, aperfeiçoados, sem manchas e sem ruga, o que você vai fazer molhando uma pessoa? Isso é um símbolo. E os símbolos é para o velho pacto. No novo pacto, tratamos com a luz, com a realidade. O que você faz molhando um crente? Mas você sabe como está o sistema. Aliás, sombra, está na sombra. Por isso é que eles não podem entender a nós. Você não vê que na sombra você não pode ver muito? A sombra nunca te diz a realidade. Se o sol me dá aqui, dependendo de onde estiver o sol, lá no chão, olha, 10 pés, porque o sol está numa posição em que a minha sombra se alarga. A sombra nunca diz a realidade, pois batismo em água é uma sombra. Imagine, e aqui é a Santa Ceia, outra sombra. O que você faz com um pedacinho a Páscoa? Isso é bíblico. Se tu queres tomá-lo, eu me atrevo a tomá-lo. Eu me atrevo a fazer outra vez um batismo, um serviço de Santa Ceia. A única coisa é que tem que arrancar todas essas cadeiras daí. Porque a ceia que celebrava os coríntios, colocavam mesas muito para que comesse essa gente toda e matavam animais, ovelhinhas. Bom, era uma comida inteira que os protestantes fazem hoje, uma blasfêmia, que começou em Roma e os protestantes seguiram. Olha, um pedacinho assim, uma coisinha assim, que mete na boca assim, um pouquinho de suco, ou de vinho, o que for. Isso é uma má sombra do que eles chamavam de Páscoa, ou que os protestantes chamam de Santa Ceia, a Santa Comunhão. Se eu faço, que façam, mas que façam bem, que comam bem comida, e que esperem pelos demais, que não fique uma família sem comer na comunidade, porque isso era uma comida, não é assim? Mas isso era uma sombra. Diga, sombra. Sombras e nada mais. Sombra. E nós não podemos viver na sombra. Agora, a conduta de Paulo foi matar, blasfemar contra o Senhor. Mas isso de que ele disse: põe em minha conta, parece que em uma dessas visões se apareceu o Senhor outra vez a Paulo. E é verdade, porque ele diz: eu sou apóstolo, não vi eu ao Senhor Jesus. Quer dizer que ele o viu. E parece que em uma
o Senhor se aproximou a ele e disse: Paulo, a morte de Estevão, que te dói tanto, as blasfêmias que fizestes, eu venho te consolar nesta noite. Isso eu vou pôr em minha conta, Paulo. Não te lastimes mais com Estevão. Eu permiti a morte de Estevão, assim que, tranquilo, vai, segue pregando a palavra, estabelece o fundamento, que isso eu pus em minha conta. E então, parece que Paulo, com base a essa conduta, quando alguém falhava ou acontecia alguma coisa a essa pessoa, ele dizia, calcando a Jesus Cristo, por isso é que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ninguém sabia isso de pôr na minha conta. Que conta? Que Paulo tem uma conta de banco? Isso não existia naquele tempo. Não haviam CDs, nem DAWs, nem coisas que se pareçam, nem contas de poupanças. Isso não havia para aquele tempo. Quer dizer que a conta que Paulo fala foi que ele ouviu o Senhor Jesus dizer a ele: olha, Paulo, eu ponho em minha conta. Deixe-me perguntar, algum de vocês aqui tem sido lastimado? Alguém que tenha te feito chorar, que tenha te lastimado bem forte? Que tenha te ferido? Mas ferido de verdade, que sacou lágrimas? Alguém aqui tem sofrido desprezo desses boa gente, desses assim? De um pai que te lastime, de uma mãe que te lastime? Alguém que te disse, olha, a mim não me importa um pepino do que aconteça com você, e você pensava que era o teu melhor amigo? Pois veja, eu gostaria que tu abrisses uma conta nesta noite, para que tu também possa dizer, ponha na minha conta. E tu possas imitar o apóstolo Paulo. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, às vezes, tem que aprender a pôr as coisas nessa conta. Um papai, uma mamãe. Você tem visto gente que guarda uns rancores tremendos que não podem perdoar. E o que não perdoa, sua medida está sem conta. Não tem conta. Aquele que não sabe perdoar, não tem conta. Porque isto é uma conta que todos temos que ter em pé. Aprender a perdoar. Vamos buscar Filipenses capítulo 1, para ver o que Paulo disse aqui. Por que ele tinha essa conta? Filipenses capítulo 1. A pessoa que não tem conta não sabe amar. Não sabe. Se tu não sabes dizer, veja isso, eu ponho em minha conta. A graça foi pelo lado. Sim, porque a graça tu aprendes a letra. Aprender graça é bem fácil. E mais, repetir um calqueio é fácil. Mas quando se vive, aí está a diferença. Por causa da graça, eu vou perdoar. Por causa da graça, eu vou funcionar desta forma. Veja o que diz o verso 12. Quero. Todos têm aí, sim? Aba. Diz, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram redundaram antes para o progresso do Evangelho, de tal maneira que minhas prisões se tornaram patentes em Cristo por todo o pretório e a todos os demais. E a maioria dos irmãos, retomando o ânimo no Senhor com minhas prisões, se atrevem muito mais a falar a palavra sem temor. Veja, ele diz, as coisas que me aconteceram, ou seja, a morte de Estevão, as pessoas que eu obriguei a blasfemar, e agora, ao me ver, até mesmo em minhas prisões, elas me serviram, redundaram para o bem do Evangelho. Tu sabes que as obras preparadas de antemão nossas,
não são só desde que você chegou à graça. Há umas obras de antemão que te aconteceram antes de você ser iluminado sem conhecer a graça. Sim, porque nós dizemos: papai, estou em obras preparadas de antemão. Porque isso é o que nós fazemos quando entramos na graça. Nós que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Mas isso é quando você é iluminado, que você entende e começa a confessar. Mas há umas obras de antemão que te aconteceram no passado, que todas redundam para o bem. Quando tu compreendes o Evangelho e entendes que isso que aconteceu, Deus sabia. Diz a Escritura: pelo Senhor são guiados os passos do homem. Quando cair, não ficará prostrado, porque Deus o sustenta. Tua mão. Ou seja, tu tens abençoado que aceitar que tudo que te aconteceu, tu não pode seguir acumulando uma conduta pelo que te aconteceu no passado. Tu tens que meter isso aí e dizer: graças, Senhor. Bom, eu venho de um lar onde meu pai era um alcoólatra, onde, coisas que afetam a pessoa não. E então, por isso, talvez eu trago uma conduta que a mim, eu via em drogas desde jovenzinho, e isso de tudo, roubava, e empacotava, um montão de coisas eu fazia, e terminei preso. Porque veja, há onésimos que tem que ficar preso para encontrar-se com alguém que os faça chegar. No meu caso, Deus viu que foi sábio, que minha vida foi assim. Então logo eu entendi isso, eu fiquei são, fiquei realizado, porque no começo, não as obras preparadas de antemão que a graça chegou. Eu fui desde minha meninice. Deus sabia que para preparar-me para o que eu sou, veja, o que convém para o outro, para edificador, é meter uma vida, uma conduta aí que aprenda um pouquinho, para que tenha misericórdia quando ela chegar. Ou seja, quantas vezes eu disse: Senhor, por que buscaste outra pessoa para fazer esse trabalho que eu estou fazendo? Há uma conduta melhor, com um passado e presente intocável, sem debilidade? Ou que minhas debilidades mínimas, essas que não se notam? Olha que bom teria sido, mas para um ministério tão sério como esse, imagine, você não crê que deve buscar um rapazinho tranquilinho, bem educadinho, desses que papai o atende? Eu sempre me perguntava isso. Então, quando me encontro com coisas assim, eu digo: Senhor, graças por tudo que aconteceu, porque isso me ajudou a perdoar meu papai. Me esqueci, porque meu papai foi brabinho. Todavia, era um ossinho duro de roer. Mas eu disse: bom, vai me negar? Quer negar a mim em tua vida, porque teu papai foi assim? Então, pois, eu o que faço, eu ponho em minha conta. Diga: eu ponho em minha conta. Você tem uma conta? Todos temos uma conta. Você pode abrir hoje, você pode começar. Diga: eu ponho em minha conta. Olha, isso às vezes é difícil. Isso às vezes isso se põe difícil. Às vezes a pessoa não queria, a pessoa não gostaria de pôr em minha conta, em minha mão. Mas às vezes é melhor dizer: Senhor, opera tu. Sabe, anjo, façam vocês no tempo que isso for, mas façam. Quantos tem coisas que pediram aos anjos: anjos, façam isso. E eles fazem, se fazem no seu tempo, mas eles fazem. E Deus não deixa passar a ninguém. Diz que os abençoados, diz que somos filhos, diz: e todo aquele que o Pai toma por filho, a este disciplina, corrige, açoita. Disciplina significa a esse educa e o corrige, às vezes passando por situações que às vezes ele não gosta. Mas ele atende a todos os seus filhos.
e vai tratar contigo até que tenhas uma conta aberta. Sim, ele segue e demandando, e demandando, e demandando, até que abras bem a tua conta. E então, olha, ele trata contigo como pode e te educa como quer te educar. Assim que te felicito a todos que têm uma conta. Hã? Vamos então. Vamos subir os músicos aqui. Terminamos por esta noite.